Esse vídeo é um tutorial para te ajudar a entender qual que é o melhor caminho que você deve seguir. Residência legal, residência fiscal ou cidadania, quando a gente está falando de Uruguai especificamente, tá? Então vamos lá. O começo disso tudo é o que você já consegue do dia para a noite fazer em relação ao Uruguai sem tirar documentação nenhuma. Você como brasileiro, com o seu passaporte ou com o seu RG, tem entrada já pré-liberada, você tem um pré-free pass para o Uruguai, por meio de um tratado que o Brasil tem do Mercosul, que você pode entrar nesse país e ficar lá durante 90 dias pré-aprovado, sem que você tenha que entregar nenhuma documentação adicional, como por exemplo os Estados Unidos exigem dos brasileiros. Esse free pass que você tem, esse visto de turista pré-aprovado, permite que você entre, fique 90 dias, entre com o veículo, se você achar que isso é interessante, passar com o seu veículo para lá, tem que registrar o veículo na entrada. E depois de 90 dias você é obrigado a sair, senão você tem uma multa. Pô, Aurélio, eu quero passar mais de 90 dias. Antes dos 90 dias, sai do Uruguai, dá a saída fiscal, lá, saída legal. E depois que você deu a saída legal, você volta no dia seguinte e entra novamente e pode passar mais 90 dias, tá? Tem algumas regras que você precisa descobrir, que se você ficar muito tempo no Uruguai, mais de 180 dias, pode ser que esse país te declare como residente fiscal e você tem que pagar imposto lá. E isso pode ser um problema, tá? Se você não fez uma programação tributária. Mas vamos falar de questões normais. Eu posso entrar 90 dias, tenho que sair, depois posso voltar mais 90 dias e você pode repetir esse ciclo quase que infinitamente, mas tomando cuidados para você não ter outros problemas lá, como questões de tributação. Eu quero fazer mais, Aurélio, eu quero morar no Uruguai. Então, a primeira coisa que você precisa, se você está percebendo que o Brasil tem uma situação delicada e você quer ter vamos dizer, um plano B, caso as coisas não deem tão certo no Brasil, para onde eu posso ir, né? E se você vê que o Uruguai é uma alternativa, eu te recomendo que você faça a sua documentação para admissão permanente, né? Que o pessoal na internet chama de residência legal. E se você quer uma empresa para fazer isso, eu te recomendo o residenciauruguaia.com.br, da qual eu sou um dos fundadores, e aqui vou deixar o link aqui na descrição. Lá o pessoal vai te recomendar e te fazer todo o caminho do passo a passo até você ter a sua documentação uruguaia, que eu não estou com a minha aqui hoje, mas ele é basicamente uma cédula, um cartão de crédito, parece um cartão de crédito, e azulzinho, e que te permite estar nesse país de uma forma permanente, sem ter que sair e entrar, tá? Com esse documento de admissão permanente, você pode entrar no país. Pô, Aurélio, mas o Brasil ficou muito ruim, eu quero ficar sempre no Uruguai. Com essa cédula você consegue estar lá. Ela é válida por 7 ou 10 anos, eu não lembro agora. O pessoal lá do meu time pode te informar certinho. Mas ela fica lá e depois a renovação é muito fácil, muito facilitada, tá? Você pode ficar permanentemente no país sem ter que ficar voltando, indo e voltando. Então ela é realmente um documento para um plano B, caso você queira se afastar temporariamente do Brasil em caso de alguma crise, uma situação que aconteça no Brasil, né? Em que casos que isso é importante, né? Por exemplo, eu não acredito que o Brasil vá se envolver em qualquer tipo de guerra, mas, por exemplo, quando a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, né? Ou a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, na verdade, né? Quando a Ucrânia foi invadida, as pessoas que teriam, por exemplo, uma autorização para residência permanente em outro país, elas poderiam sair e se elas eventualmente estavam fora, elas poderiam permanecer em outro país. Aqueles que estavam somente utilizando o visto de turista teriam que voltar para a Ucrânia e se eles fossem homens, eles seriam chamados em grande parte para defender o país, né? Na verdade, defender os interesses de quem domina o país. Essa não é uma questão que eu vou abordar nesse vídeo. Mas eles não teriam como não estar de volta no país. Ou seja, se a decisão tá em guerra, eu vou abandonar todos os meus bens materiais, eu tenho Bitcoin, investimentos em outro país e vou cair fora, e vou perder a terra que eu tenho, por exemplo, ou a casa que eu tenho, porque eu não quero colocar minha família em risco, eu não quero me colocar em risco. Quem tinha uma residência legal, né, uma admissão permanente em outro país, conseguiu isso. Quem não tinha, provavelmente ao voltar para o país para pegar um novo visto, já foi barrado pelas forças militares e teve que voltar a defender o país. Então eu não acredito que o Brasil vai entrar em nenhuma guerra, nada do tipo, mas se você quer se proteger e ter um plano B para você e para a tua família, é importante você ter um documento de admissão permanente em outros países, tá? Uruguai, eu tenho do Uruguai e do Paraguai, então eu acho que são dois países excelentes aqui no Mercosul, mas a gente está falando especificamente nesse vídeo do Uruguai, tá?
Quando você tem esse documento de admissão permanente, você tem alguns prós e contras. Se você ficar mais do que 180 dias no Uruguai, você pode ser entendido pelo fisco uruguaio como um residente fiscal uruguaio e você pode ter tributação. Então, antes de juntar as malas e pular para lá de vez, é importante você fazer um estudo da tua situação fiscal, como você articular as questões de impostos no Brasil, impostos lá, e se você realmente for para lá, para o Uruguai, você precisa fazer um negócio chamado documento de saída fiscal permanente, né? Ou declaração de saída fiscal em ânimo definitivo do Brasil. Você precisa de gente capacitada para fazer isso, não faça com qualquer um. É importante entender qual que é a complexidade do teu patrimônio e você entender qual que é o profissional mais capacitado, mas não faça isso sozinho, a não ser que você esteja muito seguro, né? A partir desse momento que você faz declaração em ânimo definitivo, declaração de saída fiscal em ânimo definitivo do Brasil, você pode se instalar em outro país. Pô, Aurélio, mas eu não tenho nada no Brasil, eu tô lascado da vida, quero partir para o Uruguai porque eu tô enjoado disso aqui. Aí você só faz declaração fiscal em ânimo definitivo, com o contador vai ser um negócio mais simples. Sugiro novamente que seja um profissional habilitado e você já pode pular para o Uruguai e começar a trabalhar lá, né? Lá tem muitas oportunidades de emprego para muita gente, muitas oportunidades de empreender e você pode já começar a partir do momento em que você tem a sua admissão permanente a trabalhar lá, tá? A tua admissão permanente também, essa cédula uruguaia, permite que você alugue uma casa, que você abra contas bancárias, permite muitas coisas que você não conseguiria somente com o visto. Então, visto de turista, primeiro passo, que você já tem naturalmente por ser brasileiro. Segundo passo, documento de admissão permanente, que é a cédula uruguaia, que é o seu RG uruguaio, vai te permitir se comportar e ter todos os acessos, praticamente todos os direitos que um uruguaio tem, exceto os direitos políticos, que tem uma limitação, você não pode se candidatar à presidência, tá? Acho que governador até dá, não lembro exatamente, mas presidência até onde eu sei não dá. Fora isso, você não pensa em se tornar um presidente do Uruguai, todos os direitos restantes você vai ter como um uruguaio. Acesso ao sistema de saúde, sistema bancário, acesso à segurança, tudo que o Uruguai oferece de bom. E também a pagar os impostos, que no Uruguai eles não são tão benéficos, mas existe um sistema de compensação lá que é muito melhor do que existe no Brasil. Muito bem, Aurélio, eu quero mais, eu quero fazer uma residência fiscal no Uruguai. Por que eu faria uma residência fiscal no Uruguai e não somente a residência legal? Porque o Uruguai tem uma série de benefícios tributários que vão te permitir ter isenção, por exemplo, de tributos, na maior parte dos casos, de isenção de tributos sobre o que você tem de renda fora do Uruguai. Pô, Aurélio, mas o meu trabalho no Brasil, eu já tenho nos Estados Unidos, presto serviço de software nos Estados Unidos, o que chega no Brasil eu ainda tenho que pagar imposto. Pois é, meu amigo, se você fizer uma residência fiscal no Uruguai, e eu conheço várias pessoas, inclusive amigos que estão lá, que vieram pelo canal do YouTube aqui, né? Eu tinha um outro canal que eu mudei ele de nome, esse canal está começando de novo agora. O antigo canal é de um outro projeto que eu tenho, que chama Do Mato Podcast, que a gente grava, entrevista várias pessoas. Então esse canal está começando de novo. Veio muita gente pelo outro canal que mudou para o Uruguai justamente para receber renda que tem dos Estados Unidos sem nenhuma tributação. Então é possível isso? É possível. Mas se você trabalha com alguns clientes do Brasil, você tem que fazer um estudo tributário dos clientes do Brasil para você não ter o problema de retenção de CID e imposto de renda retido na fonte, que às vezes vai te lascar mais. Então esse estudo ele não é simples assim, mudei para o Uruguai e não tenho mais impostos. Você tem uma isenção tributária, muitos benefícios, muita coisa boa no Uruguai, mas não é tão simples assim. Precisa realmente de um estudo. Essa é a minha recomendação para você. Inclusive o pessoal do Residência Uruguaia pode te ajudar com os primeiros passos e te recomendar profissionais que vão te ajudar com isso. Depois da residência fiscal, você vai buscar a cidadania. A cidadania é um processo muito mais delicado e para você obter a cidadania uruguaia, você precisa se incorporar no ambiente dos uruguaios. Tá, Aurélio, mas na prática, o que significa isso? Significa que se você quer ter a sua cidadania uruguaia, você vai ter que, entre outras coisas, estar instalado no Uruguai, provar que você realmente já tem negócios lá dentro. E esse processo, para quem é solteiro, demora em torno de 5 a 7 anos. E para quem é casado, demora de 3 a 5 anos. Você tem que juntar uma papelada, uma documentação. O pessoal do Residência Uruguaia faz essa documentação, mas é muito pouca gente que quer isso, porque a cidadania uruguaia, depois que você obtém ela, você tem que abrir mão de qualquer outra cidadania posterior. Na prática, o que os brasileiros fazem? Pega a cidadania brasileira, pega a cidadania uruguaia e segue tirando outras cidadanias como as europeias, mas sem comentar que está tirando outra cidadania. Eu não vejo a cidadania uruguaia como uma grande vantagem.
Tá? Para brasileiros, a não ser que você fale assim, não, eu quero me livrar de Brasil, quero ficar cidadão uruguaio, quero morar lá e lá é o meu passaporte e é por lá que eu vou viver. Aí pode fazer sentido para você. Mas não existe nenhuma outra grande vantagem econômica, financeira, de acessos em relação só de você ter a sua identidade uruguaia. Então, a cidadania é algo muito mais raro dos brasileiros pedirem e tem uma razão muito grande de eu estar falando isso nesse vídeo, porque muita gente vem me procurar falando assim, eu quero uma cidadania uruguaia. E eu falo, mas o que você quer de verdade? Pessoal, cara, eu quero morar e empreender no Uruguai. Então você não precisa da cidadania uruguaia. Você precisa de um documento de admissão permanente, onde você possa empreender, criar negócios, trabalhar, ter contas bancárias e usufruir do que o Uruguai oferece de melhor e também das coisas que não são tão boas do Uruguai, mas que você vai ter acesso com esse simples documento. Por esse vídeo é só. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, se inscreve aqui no canal e manda esse material para aquela pessoa que está falando assim, eu estou incomodada com o Brasil, eu queria ter um plano B, eu queria pensar em alternativas. O Uruguai pode ser que seja a alternativa para ela, como está sendo para mim há um bom tempo. É isso, até o próximo.